nos ajudar, que precisamos nos organizar para nos mantermos, porque o proprietário do nosso imóvel ele está solicitando o aumento do aluguel e a gente hoje não tem como bancar esse aumento do aluguel. Tá? Então, e também a gente segue procurando. Desculpa, gente. Ainda não estou 100%, dá para ver, né? Por favor. A gente segue procurando um espaço para nossa sede, tá? Então, quem puder continuar ajudando nas buscas por tempos, espaços, tudo, certo? Quem quiser falar, pode levantar a mão. Hoje a gente está liberado para se comunicar. Tá bem? Essa live fica gravada? Isso, está gravando já. Legal. E depois a gente vai, a equipe, né, técnica vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Cadê a equipe técnica? Hoje pode aparecer na câmera. Vocês nem conhecem a nossa equipe técnica. Cadê a Ju e o Rafa? Que fazem toda a parte técnica das lives. Olá, Ju. Olá. Cadê o Rafa também? Eles que organizam, ajudam, criam os links. Estou por aqui, tá aqui. Olha lá. Eles criam os links toda segunda. Depois Então, a gente sobe esse vídeo lá. Olha lá, viu? Então vai estar disponível para todo mundo. Eu queria ouvir também, eu vou começar a falar, né, da pauta material, depois a gente já segue para a finalização do nosso 2022. Agora, na quarta-feira, dia 21, nós teremos a nossa ceia, a ceia de encerramento, e a gente quer fazer uma confraternização após a ceia. Então, cada um levar um prato, o que vocês acham? A gente, né, para poder depois confraternizar, ceiar todo mundo junto, desejar boas festas e partir para os afazeres de Natal, não são poucos, né? Eu gostei muito da ideia, então a gente faz a ceia normal, como de rotina, né, como a gente tem todo o ritual, para que ela aconteça, e após a ceia que a gente possa materialmente confraternizar. Aí vocês deem o recado para quem não está aqui presente. Olha, a Gabi também topa, para que todo mundo fique sabendo e não seja pega surpresa. A gente coloca no grupo também, né, mãe? Para isso. Então a gente se organiza. Eu não sei como fica melhor, se vocês têm alguma ideia, quem leva bebida, quem leva comida, o que vocês acham? Como que a gente pode... Olha lá, a Lu, a Yara também topam. Alguma ideia para a gente separar? Salgado, doce, bebida. Fazer homens levar bebida e mulheres comida, mas é muita mulher, né? Então vai ficar... Acho que cada um leva um prato e uma bebida, sei lá eu. Tem bastante cerveja que sobrou da festa da esquerda, que até hoje a Solange e a Tânia levaram de volta para a geladeira. Eu não entendo muito, mas tem esse negócio de dizer que a cerveja, quando fica sem gelo, ela choca, né? Então, se não chocou, tem bastante cerveja lá e tem um pouco de refrigerante, mas também não sei quantidade, porque eu não voltei na tenda. A gente não contou, né? Depois que finalizamos lá a limpeza da cozinha, a gente não contou. Assim, sei lá, de repente, né? Tem um pouco de guaraná lá, que sobrou da festa de Cosme também. Aí a gente só tentar não ficar repetindo o prato, né? Para não ficar muita coisa do mesmo. A gente pode usar o grupo do Turma, então, né? Para fazer essa... Eu coloco no recados lá e a gente debate isso. Já fica mais fácil, até para não ficar tão repetitivo. Muito bom. Pão, 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 pão. Eu já pensei no pão com atum já, para levar, porque eu moro longe, né? É mais fácil. Prática, né? É mais prático.
mas ainda que você pensou na comida, porque normalmente quem mora longe já pensa assim, vou levar bebida que é mais fácil, né? Não Eu precisa pensei de primeira, né? Mas aí eu mudei no passar do dia, né? Eu falei, vou levar alguma coisa para comer também. Ô, ter Melina, você também, Melina. Ó, em relação à limpeza da tenda, como a gente não tem muita ajuda, muita participação dos filhos nas limpezas da tenda, a gente vai montar as novas equipes de limpeza a partir de sorteio, tá? Porque dessa vez, os grupos que foram montados, alguns grupos deram certo, né, mãe? Alguns estavam lá, grupo todo, ou boa parte dele fazendo a limpeza, mas As últimas limpezas, nenhum grupo. nenhum grupo. A limpeza, a Tânia foi ajudar a Solange foi ajudar a Tânia, a Marinês limpou sozinha. As últimas limpezas, não, nenhum grupo foi inteiro. Hoje mesmo foi a Tânia e a Solange, só, limpar a tenda. Fica muito ruim, né? Sobrecarrega poucas pessoas. Não é justo, né? Porque todo mundo usa. E o que é o mais triste é que as pessoas usam e não colaboram com o que está limpo, tá? Infelizmente. Então, assim, quem se preocupa em manter são sempre os mesmos, né? Então, vai ser no sorteio. Vamos ter que fazer assim. Já que ninguém se voluntaria, a gente vai voluntariar todo mundo. É. Vamos lá, então. Fala, Tchuca. Rolaria uma escala de final de semana, por exemplo, num sábado? Sim, o grupo da Marinês só faz faxina de sábado. Ah, então se for no sábado eu vou, mãe. Porque no sábado para mim é mais sossegado. É questão de combinar com o grupo, né? Uhum. Então, tá bom. Justo, legal. Olha lá, a gente já sabe que dá para contar e montar um grupo de sábado. Uhum. Olha lá, a Mi também chegou. Eu não consigo. Nós estamos em 15 aqui. Só consigo ver isso. Eu não só consigo ver 9 de uma vez aparecendo aqui para mim. Em relação a estarmos ainda procurando a nossa sede própria, né? Eu não sei, se a mãe puder até falar com a proporção, para que eu respondendo melhor. Legal, ó, Ju. A Ju sugeriu, mas a gente montar um link, um questionário online, que a gente coloca no grupo mesmo, e as pessoas conseguem ir dizendo quais são os melhores dias. Porque aí fica mais fácil também depois para montar as equipes, caso, né? Já fazer Ô, sorteio. Melina, Pois é. a gente poderia montar as equipes de pessoas que trabalhem, que podem durante o dia e outras que podem à noite, porque, por exemplo, o meu grupo, a maior parte só pode ir à noite. E, então fica ruim, às vezes, para Solange, por exemplo, que não tem como vir, não tem o carro, né? A condução para ela é difícil vir à noite. Então, poderia montar essas coisas assim, para a gente poder se adequar. Por exemplo, o grupo da gente, a maior parte só podia ir. A Roberta só pode ir depois das 7, eu só posso depois das 5 horas, porque eu trabalho aqui no condomínio. Então, assim, a gente podia fazer esse tipo de acordo, de coisa, para que a gente possa adequar as pessoas dentro dos horários que elas podem estar colaborando. Posso falar? Pode. Pode? Então, eu acho assim, semana do seu grupo. Você pode ir só depois das 5. Então, a Solange vai antes, limpa as 4 linhas. Aí você vai depois das 5 e limpa o restante. É questão de Sim, combinar. eu gostaria de fazer isso, só que ela manda mensagem, diz que ela já fez a faxina toda. E aí, como é que fica? Porque a gente pode fazer esse tipo de coisa também, né? Dividir. Entendeu? A gente entende que sobrecarrega ela nessa parte. Já briguei até com ela, já até reclamei com ela. Ela faz uma parte e deixa outra parte para gente. Mas aí ela manda mensagem e fala: ó, já limpamos tudo, não precisa vir mais. Então a gente não gostaria que isso daí acontecesse. Para elas esse ano aqui. Porém, eu quero ver se a gente consegue dar uma folga para elas, porque este ano foi pauleira. Entendeu? É complicado, né?
A gente pode fazer o sorteio e encaixando as equipes conforme a disponibilidade de horário, né? Vai fazendo o sorteio e vai pondo. Ah, esses aqui podem ir de sábado, esses tal, e a gente vai montando as equipes assim, né? Pode ser, eu acho que o Forms ajuda bastante. Montar esse Forms colocando dias e horários disponíveis facilita para a gente fazer a leitura, né, e a divisão, até poupando um sorteio que também pode ser algo ruim, né? Você sortear e cair aí a esmo num grupo que não bate com o seu horário, com a sua disponibilidade, né? Aí a gente vai encaixando por horários. Por possibilidade. Eu gosto da ideia, tá? E então, voltando a falar um pouquinho da nossa sede própria, você tem mais ou menos uns parâmetros, como a gente tem que fazer essa busca, quais são as metragens que a gente tem que buscar, locais, pensando na colônia que a gente tem que abraçar, né, que abranger. Então, essa coisa de abrangência da colônia ela é complicada, porque eu falei que qualquer dia eu vou pegar o carro e sair andando até pedir que alguém me avise quando a colônia acabou. Aí deu tantos quilômetros. Aí eu vou pegar a tenda atual e fazer um raio para entender até onde a gente pode ir, né? Eu, sinceramente, não consigo mensurar até onde vai a colônia. Mas eu tenho procurado aos redores, né, dali, na Moca, Água Rasa, eu não tenho ido muito para mais longe que isso. Só que o que acontece? Esses lugares são caros, né? Então a gente tem que dar uma boa filtrada. Ali na nossa rua mesmo, na José Irino, tem 2 imóveis para alugar. Lá embaixo, já quase na Praça da Jabuticabal. Eu peguei os 2 telefones. E o menor, o que parece ser menor, é 15 mil reais o aluguel. Então eu nem liguei para o outro, né? Porque eu falei, eu vou ligar para quê, né? Então os aluguéis estão muito, muito altos. A gente está ficando cada vez mais impossibilitado, eu acredito, né? Se a gente não consegue fechar nenhum mês no azul, no valor que a gente está sempre tendo que pedir socorro para cobrir as despesas, imagine você pegando um aluguel numa proporção dessa, né? Então a gente tem que filtrar e se de repente, sei lá, sair da nossa colônia, a gente tem que tentar conseguir um agô, não sei o que fazer nesse sentido. Porque nessa região onde a gente tem certeza que a colônia está, né, atinge, é caro, bastante caro. Esse prédio que a gente está hoje foi um achado já na época, né, Mê? Que a gente estava procurando, já foi um achado esse valor de aluguel. E hoje ele já está querendo aumentar o aluguel para 6 mil reais, né? Então, a gente não consegue arrecadar isso. Porque você não paga só o aluguel, né? Não dá nem, sabe, nem fala assim, olha, não conte comigo, nada, satisfação nenhuma e nenhuma forma de colaborar. Então, as contas não são baratas, as contas de consumo. Também a gente tem uma despesa de aproximadamente R$ 1.000 por mês de contas de consumo. A gente tem algumas manutenções, acaba a Solange que está fazendo essas vaquinhas o tempo todo para comprar vela, para comprar os materiais que a gente precisa para as giras. É o que tem ajudado bastante, porque a gente não precisa tirar dinheiro de caixa, né, para fazer isso, para manter as necessidades do trabalho. Mas mais o aluguel, mais o IPTU também é caro, e a gente ainda, agora que a gente fez um ano de CNPJ, que a gente está conseguindo correr atrás das isenções, só que o nosso contrato de aluguel, ele não quer alterar, porque se ele alterar, ele já vai alterar para o valor que ele está pedindo, e a gente não tem como bancar, e o contrato inicial de aluguel está no nome do meu pai, não está no nome da tenda de Umbanda Saudade da Mata, que é para a gente solicitar isenção de taxas sanitárias, de saneamento e tudo mais. Entendeu? Então fica muito complicado. A gente precisa arrumar uma forma de sair dali e ir para um lugar que a gente consiga bancar os nossos custos
ou arrecadar mais dinheiro para a gente conseguir continuar ali por mais um tempo. A, Né? a, Precisa de ajuda. a isenção da entidade religiosa, ela cai para o IPTU também. Então, se a gente conseguisse locar em nome da tenda ou transferir, né, trocar o contrato dessa, a gente deixaria de pagar quase R$ 900, né, de IPTU é R$ 800. Sim. Então, e já dá uma boa aliviada, né? Taxa de esgoto, saneamento, tudo mais, a gente vai economizando. Só que tem um contrato de locação no nome da religioso, né? Mãe, quanto que a gente faz? Eu tô com a câmera desligada porque eu tô dirigindo, tá? Quanto que a gente paga hoje de aluguel? É 3 mil? 3 mil. Oi? 3 mil. 3. Porque se contar os 900 de IPTU, já vai dar 4. Isso. Ele não aceita negociar? Menos de 6? Não tem como se negociar com ele. Desculpa, me te cortar. Imagina, está bem difícil de situação material. Ele não é uma pessoa que quer conversar, que quer negociar. A sensação que a gente tem toda vez que vai fazer uma reunião ou tem alguma solicitação dele, que ele entrou na justiça, né, para solicitar a alteração do valor do aluguel, é que ele não ganhou, porque, para você ter ideia, o juiz não deixava nem ele ia falar as coisas que ele gostaria, porque ele é muito mal educado, ele é chucro. Né? Então, acabou que ele até teve que pagar multa. Ele além de perder na justiça, ele ainda foi multado. Então, ele quer comer a gente, né? Ah, entendi. Pena. É uma situação bem difícil. Então, ele em cima, é bem difícil. Para negociar com ele qualquer coisa, o ideal, no meu ponto de vista, era a gente sair dali. A gente tem diversas manutenções para serem feitas nesse prédio. A gente está sofrendo muito com umidade lá no Hong Kong. Fazer ritual ali toda vez tem que fazer como se fosse uma reforma lá embaixo, para ter condições dos filhos ficar lá. Então, são gastos que desnecessários. Né? Se a gente estivesse num lugar melhor, nós não gastaríamos com essas coisas. Mas é o que a gente tem para hoje. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente se une na busca de um novo prédio, de um novo local, para a gente montar a nossa casa dentro da nossa colônia, com tudo que a gente precisa, ou a gente precisa batalhar para aumentar a nossa renda mensal e bancar os nossos gastos, porque está bem difícil. Bem difícil. Eu acho que nós temos que, em 2023, enfiar a mão na massa e fazer muitos eventos. Eventos dentro da entidade, sem precisar ser nada grandioso, como quermesse e tudo mais, que dá um desgaste imenso, sabe? Eventos menores dentro da entidade, usando o espaço que a gente tem e arrecadar. Nem que seja, sabe, vender macarronada que a pessoa só vem buscar delivery, a pizza delivery, o que seja, são só ideias. Mas a gente tem que fazer alguma coisa além das mensalidades para arrecadar. Porque, mesmo agora, se a gente partir para uma mudança, qual é a estrutura que a gente tem para chegar num outro local que precisa de adequações? Montar um roncó, não sei o que e tudo mais. A gente não tem uma reserva para poder fazer isso. Então, a gente precisa, o ano que vem, fazer muitos eventos. Muitos eventos. Esse ano a gente parece que está meio que pegando no tranco por conta da pandemia, né? A pandemia deixou a gente meio sem chão, meio perdido, e agora como as coisas estão voltando, se embalar nisso, porque não tem como somente a arrecadação das mensalidades que a gente recebe dar certo para manter tudo. Então a gente precisa pensar, e pensar junto é sempre o melhor caminho, né? Por isso que quando fala, vamos fazer um assunto mais material do que, vamos tratar numa live um assunto material e não tão voltado para a nossa doutrina e tudo mais, eu penso nesse momento que a gente possa falar todo mundo, até para
olhar, para a gente pensar, para a gente ter ideia. Por mais mirabolantes que sejam as ideias, a gente precisa que elas comecem a surgir, né? De algum lugar elas precisam surgir. Gabi, a mãe falou aqui, macarronada, pizza, a gente pode trabalhar com eventos de alimentação, onde a gente faz a venda anterior, depois as pessoas só retiram para comer no final de semana, ou pensar em outras coisas também. Mas eu acho que assim, seria mais fácil, né? Nesse momento, estar pensando, seriam as comidas. A gente fez isso, foi macarronada, não foi? Foi nhoque. Foi o brechó com a macarronada. Mas, ó, o Capitani me passou outro dia pelo Instagram, acho que foi pelo Instagram, uma entidade que se mantém com pizzas. Todo sábado eles vendem pizzas prontas, sem assar. Então, você vende essa pizza anteriormente, e aí eu tenho que, para sábado, preparar 50 pizzas. Entendeu? Então, você não tem prejuízo, porque você não vai ficar com sobra, você vai preparar aquilo que já está comprado, e a pessoa só passa e retira, e eles ainda têm alguns voluntários que fazem algumas entregas, e vai assar a pizza na sua própria casa. Eles têm lá os colaboradores, as mensalidades, mas diz que essa pizza paga o aluguel. E se vocês vissem a casa como eu vou procurar e posto para vocês verem. É um baita de um centro. Eu tenho uma menina que trabalhou comigo, que ela posta também direto. Ela também vai num terreiro de candomblé. Que é isso, também o terreiro se mantém com uma feijoada que eles fazem de sábado para Ogum. E aí eles fazem, acho que é no último sábado do mês, alguma coisa assim. E aí começou, né, pouca pessoa, e aí foi crescendo, aí ficou meio que famosa no bairro. E fala que ela posta que é meio que causa, assim, porque tipo, o último sábado do mês o negócio bomba, que vai um monte de gente buscar a feijoada de Ogum. Então, a gente tem que bolar uma coisa. O que fica vivo, eu sei, é que todos os eventos, qualquer coisa que você vai fazer, são sempre os mesmos trabalhando. São sempre os mesmos, são sempre os mesmos que esfolam o couro, eu entendo tudo isso. Mas se tem a gente, vamos embora. Oi, Renê. Vamos lá. Tem gente, vamos a gente mesmo, vamos fazer o quê? Vamos ver quem está disponível, porque esse final de semana eu estou, no próximo eu posso não estar. Mas a coisa não tem que deixar de acontecer porque eu não vou estar, né? Então a gente tem que montar uma agenda de eventos e fazer isso funcionar, isso acontecer mesmo. Porque... Lembrar, a gente conversa isso nas lives também, que isso é parte da minha doação, faz parte do meu trabalho espiritual, né? Essa caridade, esse desdobrar, essa doação do meu tempo e do meu trabalho, né? Para manutenção da minha casa, né? Do meu solo sagrado, tudo isso. Então, é necessário que a gente faça esse... Eu não vou dizer nem que não é um sacrifício, mas é parte da doação. A gente precisa disso, a gente precisa praticar mais a caridade. A gente parou. Faz tempo que a gente não faz nenhum evento, nenhuma ação de caridade. E isso é caridade, porque manter a nossa casa para receber o nosso assistente, a gente recebe assistente sem custo nenhum na nossa casa. O assistente ele é atendido, ele sai de lá com os trabalhos, depois a gente volta para fazer o restante dos trabalhos que são solicitados sem custo nenhum. E essa é a nossa doutrina, e a gente tem que continuar assim. É porque isso que fortalece o nosso exército, que fortalece a nossa corrente. E a manutenção desse solo sagrado também depende desse esforço, depende desse trabalho. Eu penso também, os terapeutas, a gente se juntar vamos fazer de terça, vamos abrir uma agenda de atendimento com valores irrisórios, atender o pessoal de fora. A gente pode fazer, eu uso eu e o Rafa, né? Tem a Sandra aqui também, que a Sandra mora muito longe. Eu sei que para ela ficaria viável. Mas vamos fazer barra de arte, vamos fazer teta healing, vamos fazer reiki, né? Vamos ofertar esses tipos, a Jaque, com a Aurícula agora. A gente pode fazer diversos tipos de atendimento e arrecadar um valor. Não preciso cobrar R$ 180, que é o valor de uma sessão de barra de arte.
a gente pode cobrar bem mais barato e já destinar esse valor à casa. Você não está deixando de fazer a caridade, e você está ali ajudando a casa também. Então, assim, passa pela minha cabeça algumas ideias. E a gente precisa Isso, pensar. isso, mano, até tinha comentado também com a Mê de fazer isso, e assim, quando não for orixá que passa, né? Porque anda vindo bastante pedido, às vezes, de orixá, tipo, fazer o Theta Healing, fazer a barra de Axis. Mas nós oferecemos fora, quando não for um tratamento que o orixá passou, sabe? A pessoa também tem a possibilidade de fazer, porque já aconteceu de, eu fazia em acidente, eu gostei muito, será que a minha mãe pode fazer, o meu irmão pode fazer? E aí a gente abria essa agenda, e aí cobrar um valor irrisório, e esse valor seria revertido para a casa, sabe? Para os cuidados da casa, e não... A gente tem a reflexologia, a gente tem o reiki, a gente tem a quiropraxia, que a quick massage que a Amanda faz, a gente tem barra de axis, a gente tem aromaterapia, aurículo, a gente tem bastante terapia para oferecer mesmo, né? A Sil também faz reflexo, né, Sil? Faço. Então, a gente tem bastante gente para colocar. Dá para fazer o dia da terapia, sabe? Vamos trabalhar, vamos organizar isso, fazer agenda para o próximo ano, organizar os eventos. E aí a gente tem que correr para acontecer, porque se a gente conseguir, com a graça de Deus e dos orixás, outro local, a gente tem que estar preparado para um aumento de aluguel e também para poder se adequar para Necessidade, né, da gente. A Jaque estava com a mão levantada. Cadê a Jaque? Apertei sem querer. Então tá bom. Vi, você queria falar? Pode falar. Sim, uma conhecida minha, ela vai no terreiro de candomblé, eu até comentei com o pessoal, com a Jaque, com a Sandra, com o Jader, e eles fizeram uma rifa para quem ganhasse, acho que o prêmio era ir no show do Sander, aquele Sander Luiz, não sei o nome direito. Enfim, acho que é uma coisa fácil que a gente pode pensar em fazer também, né? E vender não só para os assistentes, mas também para todo mundo, né? Para gente, entre nós. É uma ideia, é uma ideia. São ideias que a gente vai ter que ir anotando tudo isso e amadurecendo nesse até cair, né? Nós temos 36 anos de casa. E então a gente é meio escaldado com algumas coisas. O que acontece, infelizmente? Vamos supor, nós vamos fazer a pizza. Temos que vender pizza. Então eu vou dar 10 pizzas para cada filho vender. Tem filho que vai passar o dia e vai me trazer os 10 de volta e falar, eu não vendi. Entendeu? As pessoas não se esforçam. A gente precisa despertar isso neles. Porque não é... Ai, que beijo delícia, eu também quero. É beijo. Linda. Só interrompo só para dar um beijinho. Ai, delícia. Que linda. E a rifa é a mesma coisa. A gente já fez rifas. E quase que a nossa sorte é que o prêmio não saiu. Porque quase que a gente tem que entregar o prêmio sem ter arrecadado dinheiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa encontrar a forma de despertar no filho essa responsabilidade. Sabe? Não é eu frequento uma casa, para a gente continuar a nossa obra de caridade, a gente precisa ajudar. Entendeu? Precisa arrecadar, então, porque a vida material está aí, né? Exatamente. Então, vamos aí colocar no papel tudo que a gente tiver de ideias, agendar, porque o ano de 2023 a gente vai ter que trabalhar bastante. Aproveitar que é um ano 7, né? E vamos em frente. Usar. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Mais alguma ideia? Bom, então fechamos aqui, né? Que vamos trabalhar, ter ideias, melhorar aí as nossas formas de arrecadar dinheiro, também independente se para se manter nessa casa ou para a próxima, porque a gente tem que adequar tudo, como a mãe disse,
né? Então, fechamos nisso. A nossa ceia de quarta-feira, que a gente vai confraternizar após a ceia. A gente vai dividir lá no grupo Tusma quem vai levar o... Oi, mãe? Nada. Para não ficar repetitivo, né? Para não levar todo mundo o pão com patê de atum, deixar só açúcar. E que mais que a gente falou aqui? Eu já me perdi na fala. Você falou do balanço que vai ser O balanço, porque só vou conseguir apresentar em janeiro, se a contadora vai passar para a gente em janeiro, tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta, né? Em relação aos nossos encontros para falar da nossa doutrina, para falar da nossa evolução, do despertar, para falar da nossa transição de dimensão, tudo que a gente discutiu em 29 encontros, né? Porque hoje é o 30º, Ju, é isso, né? A gente encerra no 30º encontro do ano, para iniciar o ano que vem. Ai, que delícia! O que eu era antes do que eu sou hoje, né? Existe isso? A gente consegue fazer esse balanço interno, balanço pessoal. Eu aprendi muita coisa, eu consegui ensinar, levar dos nossos aprendizados. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. O quanto esses encontros contribuíram para vocês, né? Contribuiu para a gente, porque eu acabava dando o meu próprio feedback nos encontros, o quanto aquilo estava me fazendo sentir mais forte, mais perto de Oxalá em cada encontro, quanto transformava a minha energia cada vez que eu falava com todos vocês. É incrível. Sem olhar os rostinhos igual eu estou olhando agora, e mesmo assim eu saía renovada das lives de segunda-feira, né? E eu queria ouvir isso, eu queria que vocês colocassem um pouquinho também, por favor. Um de cada vez, gente. Aqui. Vai, Sil, você que está com o áudio aberto, vai, pode começar. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende, consegue visualizar muitas vezes aonde a gente está errando. Quando você erra, você não está percebendo. Mas quando você tem certos toques, você percebe o quanto você está errando. Então, é assim, eu tenho gostado muito. Quando você fala da sua transformação, ela é assim, visível. Você começa de uma forma e você acaba totalmente diferente de outra. Então, e as inspirações que chegam para você, assim, é algo muito... A gente sente bem, sabe? Mesmo não vendo, a gente não se vendo, eu consigo perceber isso em você. Então, isso motiva a gente, porque se você está fazendo uma coisa e a gente está percebendo que isso está te modificando não, acrescentando, porque é isso que eu vi em você nessas 30 lives, algumas eu não consegui, mas a maioria que eu vi sim, uma grande transformação na pessoa Melina. E, assim, uma transformação, uma agregação, vamos dizer, porque você nunca foi péssima, né? Na verdade, não, melhorou muito, sabe? A transformação é bem visível. Então, isso motiva a gente de assistir, de ouvir, de assimilar, de pensar onde eu poderia mudar, o que eu poderia mudar nos meus filhos, nos meus netos, porque eu passo as lições para eles. Eu não só não ouço, eu passo para as meninas, às vezes elas não estão presentes, mas elas estão ouvindo comigo, e funciona muito, sabe? A Júlia, ela tem percebido bastante, mas muito mais a pequena. A Sofia, ela tem uma abertura muito grande.
Então, ela consegue traduzir muito bem o que é dito. É gozado isso, né? Então, eu só tenho a agradecer, espero que a gente continue, porque é uma coisa muito, muito positiva para a nossa semana. Então, eu acho que todo mundo está gostando, né? Porque você vê que o índice, o Ibope é bastante grande. Então, é positivo. Por mim, Obrigada. vamos ficar em frente. O Ibope é maior do que o dos eventos, né? Porque será que é porque só tem uma trabalhando? Há de se pensar, né? Há de se pensar. Porque eu acho que quando ela vai fazer a aula, ela não fica só nisso, né? Eu acho que tem dias que ela está montando essa aula, então ela já vem trabalhando há dias para apresentar. Então é isso. Eu acho que esse esforço para a Melina está sendo muito válido e para a gente assim. Então, até uma sugestão, Melina, até uma sugestão. As pessoas, quando forem trazer um tema, já introduzir e dar uma abertura nesse tema, para a gente poder pesquisar, para a gente poder ir atrás, não ficar só ao seu trabalho, entendeu? Achei ótima ideia, adorei. Entendeu? Quem for buscar o assunto vai ter que já abrir para o pessoal, introduzir, e você dá assim os seus pareceres, a mãe, mas todo mundo participar. Porque dá um up, né? Não fica só muito cansativo para você, que eu sei que acaba ocupando o seu tempo, você trabalha, você tem as crianças, você tem sua casa, entendeu? Então, a gente tem que olhar para esse lado também. Foi muito válido, obrigada de verdade, Sil. Adorei. Eu que agradeço, amor. Adorei. Vamos, Rafa. Libera o áudio, cadê? Desculpa, gente. Estou confuso com a tecnologia. Isso porque faz reunião o dia inteiro. Não, eu acho que assim, a minha experiência, eu acho que está sendo muito válida, assim, está agregando muito. Eu acho que uma que é isso, às vezes a gente está tão imerso naquela questão de estar ali na gira, de estar tantos anos na casa, tal, que vai ficando alguns aprendizados que não são tão lembrados, utilizados, vão ficando pendentes, né, para trás. Eu acho que a live vai trazendo esses aprendizados novamente, vai dando uma refrescada ali na cabeça, muitas vezes vai dando uma outra leitura de como enxergar também esses aprendizados, de como colocar isso em prática. Então, acho que isso agregou bastante. E assim, eu tenho um receio muito grande de, às vezes eu vejo, vou dar um exemplo, às vezes eu vejo acontecendo alguma coisa nas 4 linhas que eu fico assim, putz, eu acho que não poderia acontecer isso. Eu dou um toque no meu irmão, não dou, como que eu vou fazer com isso? E eu acho que a live trouxe um pouco mais dessa autonomia, porque eu pelo menos, eu sinto que eu tenho esse embasamento. Eu falo, não, eu ouvi isso na live, eu tenho certeza de que isso tem que ser feito de outra forma, e aí eu vou lá, dou aquele toque. Então, acho que agregou muito nessa questão. Até de, muitas vezes, algum irmão fazer alguma pergunta, pode fazer isso, tal? Eu falo, pode, tal. Inclusive, a Mei falou na live, tal, dá uma olhada lá, assiste a live, porque vai ter sobre isso. Então, eu acho que está sendo, assim, bem valiosas essas aulas, essa troca que nós estamos tendo. Algumas eu não consigo estar no ao vivo, mas sempre depois eu tento colocar, tento ir escutando, para não perder mesmo e ter sempre esse conteúdo fresco na cabeça. Tem aula que, às vezes, que eu volto para assistir de novo, e aí é engraçado que, às vezes, até a mesma aula, quando você assiste ela num outro momento, você acaba pegando uns outros insights, você acaba pegando outros aprendizados, assim. Então, eu acho que está sendo bem válido, assim, está sendo bem importante. E eu vejo que para
o pessoal que está entrando, os filhos novos, deve ser, assim, uma oportunidade incrível, porque realmente é uma troca, assim, muito grande, valiosíssima, que na nossa, lá atrás, era muito difícil ter. Eu lembro que, quando tem ritual, a gente senta ali do lado com a mãe naquela correria de ritual e fica, mãe, isso, mãe, aquilo, mãe, o que acontece aqui? Mãe, o que pode fazer aqui? Mãe, então acho que foi um momento de desafogar também e não, esses momentos não ficarem só durante o ritual, ser uma coisa constante mesmo. Nossa, que delícia, muito bom. Muito obrigada. Muito gostoso isso. Vi, pode falar. Oi, abri o áudio? Abriu. Estou que nem o Rafa, tô sofrendo um pouquinho com a tecnologia. Bom, para mim foi maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que já me atropelo pela natureza, que eu já sou extremamente afobada assim com as coisas. Então, até às vezes, para mim, assimilar algumas coisas fica mais difícil, porque eu me atropelo, né? Eu quero, assim, muito, e aí eu acabo até me atropelando com a minha forma. Então, eu achei maravilhoso, porque tem sido um aprendizado incrível, e muitas vezes eu faço como Rafa, algumas coisas que fico meio na dúvida, eu acabo voltando e assistindo novamente, ou quando não dá naquele dia, eu procuro assistir depois para aprender, porque embora eu esteja na casa há muito tempo, nas quatro linhas não faz tanto tempo assim. Então, é agora que eu estou começando a ter uma dimensão realmente de tudo isso e começando a colocar as coisas em práticas de uma certa forma, né? Porque a minha mãe vivia brincando comigo assim, ela fala, é aprendiz de macumbeiro. Eu falo, então, sou aprendiz, e aí aprendiz há muitos anos, mas agora que eu sou realmente aprendiz, eu falo para ela, porque antes eu era assistente de macumbeiro, eu não era aprendiz. Então, assim, eu acho muito, muito bom. Eu estou gostando demais. Eu acho que é realmente um momento incrível para nós, de um modo geral, e principalmente eu acho que para os mais novos, né? De tenda é muito gratificante mesmo, tudo. Você acaba conhecendo realmente, porque você vive aquilo de uma forma e você não tem o conhecimento, às vezes, ao fundo daquilo. Você vai vivendo e aprendendo com a vivência. Agora não, agora a gente tem um aprendizado semanal, né? Eu acho mais fácil e muito gratificante mesmo. Ai, que bom, Vi, obrigada. Muito obrigada. É muito bom. Os feedbacks são bons, viu, gente? Muito bons mesmo. Oi, Lu. Você vai falar, Zelzinha? Não, só falar boa noite, desculpa atraso, mas morar no interior é complicado, viu, gente? Acabei de chegar, não abro a câmera nem com reza brava, porque eu tô de toalha na cabeça. Eu cheguei toda ensopada. Mas eu queria agradecer. Eu recebi um presente, esse final de semana foi cheio de presente, e eu lembrei muito de você, Mê. Ganhei uma caneca de café, os amigos do bem. Cadê meu óculos? Peraí que a toalha atrapalha para pôr meu óculos, eu quero ler para vocês. Rosel, põe aí pra gente ver você. Tô curiosa. Não. Gratidão. Gratidão. É um sinal... Escuta, presta atenção que eu estou dando aulinha agora. Gratidão é um sinal de reconhecimento. Tem o poder de fazer alguém feliz. Faz a diferença em todos os instantes. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, minha gratidão por essas aulas a você. Muito obrigada mesmo. Que lindo. A nós, né, mãe? A gente fica discutindo, debatendo, montando as aulas, os temas, estudando. É muito bom, gente. É muito gratificante mesmo. Quanto a gente
evolui, né? Como você falou. Eu me sinto outra pessoa mesmo. Não só durante a live, né? Mas desde lá de trás, quando tudo isso começou. Obrigada. Percebe claramente a troca energética, como a Silvana falou, e a inspiração das entidades e dos mentores que vão vindo durante a live, durante o seu esticar das palavras. Eu só queria fazer um adendo no que a Viviane estava falando, né, de que antes ela via, estava lá e aprendia, e hoje a coisa é diferente. Então, entendam, se as entidades estão se adequando a nossas formas de poder pregar a nossa religião, nós também temos que evoluir, né, nesse sentido. Então, eles estão aceitando essa forma de trabalho, eles estão aceitando essa forma de divulgação, de esclarecimento, de pregação mesmo que a gente está fazendo, usando a tecnologia. Então, eu acho que é o momento da gente refletir mesmo, né? Se eles se adequam para o nosso bem, né? Qual é a nossa parte nisso tudo? Não é? Muito gratificante mesmo. Muito obrigada. Fala, já. Oi, pessoal, boa noite. Cheguei atrasadinha, mas tô aqui, tá? Ô, Mê, quantos anos a Mariana tá? Só para eu recordar. Tá igual a Luísa agora. Minha base de tenda é um filho da Maria Helena. 33. Quanto? 33. Então, eu estou na tenda há 33 anos e eu estou aprendendo muito com essas lives, porque eu achava que eu conhecia as coisas e tinha coisas que a Melina colocava na live que eu falava, gente, eu não sabia disso. Então, não é por causa do tempo, às vezes a gente passa despercebido. Eu sou uma pessoa que tô um pouco fora do ar, mas tem coisas que a Melina coloca na live que eu falo, gente, eu não sabia. E aí eu fui aprendendo e fui passando. Porque assim, hoje eu posso falar assim, né, como burizado, a gente é um pouco de referência para as pessoas que estão chegando. Às vezes eles vêm perguntar as coisas para mim, eu fico com aquele ponto de interrogação. Aí eu falo, eu posso chamar os universitários? Porque nem tudo a gente sabe. Então eu acho que essa live que está tendo toda semana realmente é muito gratificante, é muito válido para a gente aprender, trocar as ideias, ter mais ensinamentos. Eu acho muito bom. Até quando eu estou na live, a Bianca está escutando também, ela fica... Depois eu fico escutando, porque ela fica fazendo um monte de perguntas. Eu falei, você não escutou a live, menina? Por que você não perguntou na hora? Que aí eu perguntava, mas aí a gente fica conversando. Então, assim, é muito gratificante. E, assim, eu sou apaixonada, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Melina. Ela é minha inspiração, ela traz as palavras certas, no momento certo. E sem comparar também a dona Maria Helena, que aguenta todos esses filhos na orelha, principalmente eu, há 33 anos, dando trabalho. Mas eu agradeço muito pela turma, por vocês. Às vezes eu sou um pouquinho assim rancorosa, mas deixa pra lá. A mãe realmente, eu não sei como ela aguenta. Olha, aí eu vou falar uma coisa. Ela vai pro céu, gente. O lugarzinho dela tá guardado. Vai direto ainda. Já falei isso pra mãe. E esse fim de semana nós tivemos um evento que eu ouvi isso de novo e eu falo, toda vez que eu escuto isso, eu só tenho a agradecer, assim, a mãe, a casa que nós fazemos parte. Porque a madrinha do Luca também é umbandista, ela frequentava um terreiro e uma vez ela precisou de uma ajuda e a mãe de santo não sabia nem o nome dela, ela já estava, tipo, há 2 anos na casa, dentro das 4 linhas, trabalhando, e a mãe de santo não sabia o nome dela. Então, e nesse fim de semana teve um outro evento e estavam falando exatamente disso. O quanto a mãe de santo era afastada, que sentiam falta de um apoio, de um suporte. E, assim, isso é uma coisa que nós não podemos falar um ai da nossa casa, porque nós temos todo o apoio da nossa mãe de santo, de todas as entidades, agora da Memê com as lives, como a Silvana falou, tipo, de abdicar de um tempo com a família dela para montar a live com a mãe, para
tirar esse tempinho numa segunda, muitas vezes chuvosa, que chega do trabalho cansada e ela tá lá Sem voz. um pouco do ensinamento. Então, assim, eu acho que nós somos muito privilegiados nesse sentido. Eu também acho. Eu acho que não é fácil e admiro demais e todas as minhas orações, assim, quando eu vou fazer e agradecer por fazer parte desse exército, dessa família, eu falo, meu Deus, que Deus dê cada dia mais forças, principalmente a mãe, porque não é fácil, não é fácil. Eu já ando enlouquecendo de observar algumas coisas, assim, pequenininha, do jeito que eu sou, eu fico imaginando ela vendo tudo nossa, é surreal de imaginar. Eu não consigo mensurar o tamanho de tudo isso, então eu agradeço muito. Olha eu aqui sem liberar o áudio. Obrigada, gente. Ju, só vez. Pode. Desculpa, gente. Melina, seu som tá abafado. É que minha voz tá horrível ali, não falo Essa sou eu mesma, tá lá, abafada sou eu. É a garganta? Porque eu tô achando que é o áudio. Você é minha garganta. Ela só tem um chiado. Esse negócio de falar da Mãe de Santo, para quem os novos, eu tô a um tacão de tenda, né? Meu parâmetro de tempo é o tacão. E há uns 15 anos atrás, eu tinha grupos, né, de conversa, discussão, que hoje não existe mais, agora é Instagram, TikTok, essas coisas da vida. E eu conversava muito com o pessoal umbandista, e era umbandista, assim, do Brasil inteiro, né? E às vezes eu falava assim, eu vou conversar com a minha mãe de santo, minha mãe de santo explicou isso, não sei o quê. Volta e meia a gente me mandava mensagem particular perguntando assim, ô Zé, você tem acesso à sua mãe de santo? Eu falei, lógico, se eu fizer cagada, ela é responsável, eu tenho que saber, ela tem que me explicar, eu sempre tive acesso, sempre fui de boa para conversar com ela. E o pessoal reclamava muito disso. Inclusive, eu abri outro parênteses aqui, a minha irmã, minha irmã é enfermeira, trabalha numa clínica, e tem uma moça que trabalha lá, que tudo ela falava assim, seu tiriri, me dá força, seu tiriri, não sei o que, seu tiriri. Aí a minha irmã não entende nada, né? Falou assim, mas quem é tiriri? Aí ela falou assim, você não sabe, eu sou macumbeira. Hoje eu vou pro terreiro. Eu peço tanta força pro seu tiriri. Povo ruim, um quer ver a caveira do outro, é só discussão, ninguém se ajuda, não sei o quê. Aí minha irmã falou, você vai no terreiro de Umbanda? Ela falou, vou. Por quê? Você também? Ela falou, não, eu não sou. Mas a minha irmã está há muitos anos. Nossa, ela só tem coisa legal para falar. O povo lá é super unido, se reúne, conversa. Volta e meia tem ritual. Ela vai fazer coisa, cada um traz uma coisa. É tudo conversa, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. Aí a menina, bem que seu tiriri podia me mandar para esse terreiro. Onde é o terreiro da sua irmã? Eu tive muita risada com isso. Então, a gente realmente, a sessão babação, né, a sessão rasga-seda, ela é válida, porque realmente isso é uma verdade. A gente tem acesso, a gente tem as lives. Eu recebi um recado muito bravo de uma entidade minha falando assim, cuide... Ai, caçamba... Cuide, não esquente a sua cabeça, você fica nervosa com coisa que não lhe diz respeito, porque eu cobro, né? Tem coisas que você vê, você sente falta de pessoas, você sente falta de fulano, você sabe que está tendo uma live, você sabe que está tendo uma aula que aquela X pessoa devia ouvir, e você fala, putz, grila, a pessoa não está aqui, oh meu Deus. Então, isso também é complicado, eu acho que a gente tinha que espalhar mais isso, perguntar, discutir, não só aqui na live, mas no ritual, na tenda, na casa. Vai, perigosa, senta. Para ver, né? Para repassar mais isso. Eu acho que sinto falta. Eu sinto um pouco de falta disso. Muito bom, Lu. Agora deixa a Ju falar.
Não, enquanto a gente estava conversando aqui, a título de curiosidade, eu abri os números aqui do canal. Então, para você também ter um pouco da dimensão de tudo isso que é feito toda semana. Até do início até hoje, nós tivemos 3.447 visualizações nos vídeos, 892 horas de exibição, 33.254 visualizações, impressões dos vídeos. Então, que sirva até de exemplo para a gente, uma horinha que você se dedica toda semana do seu tempo, olha a dimensão disso tudo. Se a gente se unir, fazer esses eventos, aonde a gente pode chegar. Então, achei esses números bem interessantes e quis compartilhar aqui com todos. A dimensão de toda essa entrega desse trabalho, como é bonito. Obrigada, Ju. Uau! Quando veio essa ideia, né, minha mãe, ela estava com medo. Ela teve o primeiro sentimento foi de medo. Medo de sermos mal interpretados, medo de criarmos conflitos com isso, né, medo de... Alguns medos até relacionados às situações que nós estávamos vivendo na nossa instituição família, né? Então, eu fui conversar com o Seribatã, eu já tinha conversado com a Ju, né, sobre isso, com a Ju, com o Rafa, sobre essa minha vontade de trazer esses conhecimentos para um outro momento. E o Seribatã, ele apoiou a gente, ele apoiou, e eu fui conversar com a mãe, eu falei, vamos, mãe, vamos, eu assumo isso, eu não vou deixar nas suas costas. Tanto é que eu pedi para ela ajuda algumas vezes, né, mãe, que eu não podia mesmo ali, e ela tensa, ela fica tensa, depois ela fica até perguntando como que eu me saí. Eu vi pensa que ela precisava da minha avaliação, da minha aprovação, né, com todo esse know-how que ela tem de super professora, a desenvoltura que ela tem para ensinar, né? Que é dom, isso é dela, ela nasceu assim. E eu sou muito grata também, porque eu aprendo todos os dias, e eu trago tudo que a gente fala, tem as inspirações, tem, lógico, a parte espiritual que está sempre muito presente, faço meu resguardo, faço tudo bonitinho para a live, mas a minha troca com ela é incrível, né? É incrível. E só aumenta ainda mais a minha admiração, o meu amor e a minha vontade de servir a tudo isso. Não era para ser um feedback da minha pessoa, acabou sendo também, mas faz valer mais ainda a pena, mais ainda. Estou assim, encantada. Nossa, adiante tudo isso que a gente está sentindo, né? Que a gente vive junto. Muito lindo. Muito, muito obrigada. Fala, mãe. Nada disso, querido, se vocês não quisessem aprender, não estivessem dispostos a ouvir, né? Porque é o querer de cada um, né? A gente tem escutado muito dos orixás, que a gente pode tentar, a gente pode desejar, mas enquanto a pessoa não quiser, nada vai acontecer. E aquela coisa da portinha, né? Do coração e da mente, só abrir por dentro, ela não abre por fora. A gente não consegue arrombar a porta de ninguém, enfiar as coisas na cabeça, né? Ou no coração. Então, realmente, eu estava muito tensa com relação a isso, porque é muito triste, sabe? A gente tem, sei lá, 400 pessoas aí do nosso lado, 400 é modo de dizer, né? Do nosso lado, a favor da gente, apoiando, feliz, mas existem pessoas, sempre vai haver, né, o advogado do diabo, aquela coisa do contra. E essa questão da última, né, dessa fofocaiada toda aí dizendo que eu estou destruindo a doutrina da casa, eu estou destruindo a doutrina do pai do Batã, eu estou destruindo a doutrina da minha mãe, isso mexeu muito comigo, sabe? Me pegou muito. Então, todas e qualquer atitude, eu fico apreensiva. Eu estava muito apreensiva que isso fosse colocar mais lenha na fogueira, fazer o caldeirão ferver mais.
E só me deixou muito claro que essa é a nossa doutrina, e que se lasque. Quem não quer não vem, quem não tem interesse não aparece, e a gente precisa entender que são sintonias. Quando as pessoas não sintonizam mais com você, com a sua vibração, seja a sua vibração inferior à dela ou superior, não estamos aqui para julgar a vibração de ninguém, mas quando as pessoas não sintonizam mais, elas vão se afastar. As coisas, o próprio universo vai nos separar. Ele está fazendo isso com muita clareza na vida de todo mundo, não é na minha, não é na da tenda, é na vida de todo mundo. É uma seleção natural que está acontecendo. As vibrações afinizadas vão permanecer juntas, vão crescer, vão trabalhar, cada um da sua forma. E a gente está aqui para isso, e é assim, é engrandecedor, é engrandecedor. A gente aprende todos os dias. Todos os dias é um novo ensinamento, todos os dias é um novo adubinho na nossa planta, e a nossa raiz vai ficando cada vez mais forte. E eu só tenho a agradecer para, sabe, o apoio, a confiança de todo mundo, essa dedicação ímpar da Mê, que mesmo aí sem voz, né, afônica, com a voz abafada, como disse a Luísa, está aí disposta a fazer a última live do ano para a gente fechar com chave de ouro. Então, eu sou só gratidão mesmo, e que a gente consiga alcançar muito mais números, né? Se assim for necessário, e a vontade do Pai. Amo vocês, muito obrigada. Assim seja, obrigada, mãe. Então, ela deu uma de Jaqueline agora, né? Ela falou uma partezinha assim. Mas eu acho que o que a Ju falou sobre os números é a sua resposta, mãe. É o sucesso que teve. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, deixa para lá. O sucesso da live já diz tudo. O ensinamento. Se o pai Urubatã permitiu e o Ogum permitiu, quem somos nós? A gente não está mudando a doutrina, a gente está lapidando, como que diz? Aumentando o alcance da doutrina, né? Entendeu? Porque eu quero ir para o céu, gente, eu quero ir para o céu, entendeu? Então eu tenho que evoluir muito todo dia. Bora evoluir todo dia, meu povo. Isso. Reforma íntima, reforma íntima. E isso de ampliar, né, o alcance da doutrina, eu acho que assim, nós estamos tendo várias provas, são esses números. Eu até comentei com a mãe que eu brinquei que o meu trabalho na reforma, o rapaz da empreiteira, eu descobri no meio do caminho que ele era também espiritualista, então assim, eu precisei por umas firmezas que ele foi super, apoiou super, ajudou a gente a montar essas firmezas. Hoje o rapaz foi instalar a pia e o perfil da empresa estava me seguindo no Instagram. E eu postei do batizado, do Luca, da Ju. A primeira coisa que ele chegou, ele falou foi: Nossa, você é um umbandista? Eu falei: Sou. Ele falou: Eu vi no seu Instagram, nossa, sua casa parece ser tão bonita, parece ser tão séria, tal. Eu posso visitar um dia? Como que funciona? Eu achei muito bonito. A foto que você postou, né? Ali parece ser um lugar muito sério. Aí eu brinquei ainda com ele, eu falei: Olha, eu sou suspeito, eu frequento lá há 34 anos, eu tenho 34 anos, eu frequento há 34 anos. Então, assim, eu acho que essa questão de conseguir alcançar mais pessoas, de conseguir levar a doutrina do seu Urubatã para mais pessoas, para mais lugares, eu acho que é o que a Jack falou, não é questão de mudar ou não, é questão de colocar num megafone mesmo, de fazer a doutrina chegar em lugares que talvez não chegasse sem a tecnologia, sem essa ferramenta, né? Às vezes é um assistente que não consegue estar toda semana lá porque mora muito longe, mas consegue acompanhar as lives e receber esse aprendizado. Às vezes é um filho que mudou, nós temos filhas que mudaram dos Estados Unidos para outros países e que conseguem ainda ter um contato, se quiser, com a doutrina, conseguem ainda receber esse ensinamento pelas lives. Então, eu acho que eu vejo muito dessa forma, que é um megafone ali que nós colocamos
na doutrina do seu Urubatã mesmo, e do Ogum. Muito bom, muito bom. É o que eu falo, né? Toda vez eu escuto, ou a gente está montando as aulas, né? E me vem muito o hino da Umbanda, né? E qual que é o nosso objetivo? É mostrar o que é a Umbanda, né? A Umbanda é paz e amor, a Umbanda é um mundo cheio de luz. É a força que me dá vida, é a grandeza que nos conduz. Né? Então, avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. E eu levo ao mundo inteiro com muito orgulho, a bandeira de Oxalá. Então, assim, esse hino, ele só traduz aquilo que a gente tenta mostrar, que a gente se une para fazer. E eu desejo de coração que nós estejamos cada vez mais unidos, mais fortes, para levar a nossa doutrina, para aprender sempre mais, que a gente tenha mais encontros com o Tranca, mais encontros com o Sorobachan, que a gente tenha aulas e aulas e aulas, porque é isso que nos faz evoluir, é isso que garante a nossa vaga no céu, né, Jace? É isso que... Isso aí, a vaguinha no céu, gente. Que faz a gente querer se reformar cada vez mais, né? Porque é para isso que a gente está aqui, para amar, para ajudar, para crescer, né? Para evoluir. E é um prazer enorme, gente, é um prazer enorme estar com vocês todas as segundas-feiras e que venham muitas segundas aí em 2023. Tá? Gratidão. E eu acho que vai muito ao encontro também do que o Tranca vem conversando muito sobre o pregar, né? Sobre o levar a nossa doutrina, sobre... Então, acho que foi um achado ali de uma forma de levar realmente a palavra de Ogum, do Sr. Urubatã, do Tranca, para mais pessoas. Se tiver com vergonha de pregar, passa o link. Pronto. Exato. Exatamente. Segue no canal. Eu sou grata mesmo de todo o meu coração a você, a sua mãe, a mãe, porque eu falo assim, de antes das 4 linhas, porque eu entrei para as 4 linhas, a pandemia me atropelou, né? Foi meio... Então, eu estou vivendo um ano intenso, vamos dizer assim, nesse sentido todo, nesse aprendizado, e vivenciando aquilo mesmo, foi um ano para mim bem intenso. E desde sempre, bom, eu já perdi as contas, mas minha mãe acho que está na tenda há uns 34 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. E eu na assistência, quantas e quantas milhões de vezes eu não incomodei a mãe? Mãe, eu perguntava para minha mãe, eu não sei não, é melhor você ver com a Maria Helena. Aí lá ia eu. Olha, desculpa, mas está acontecendo assim, o que eu faço? E assim, era uma ovelha desgarrada, né? Mas tecnicamente... E eu incomodava muito, muito, muito. Então, desde sempre, independente das 4 linhas. Hoje a gente fala assim, a gente tem um acesso a ela, a gente é filho, a gente está vivendo aquilo no dia a dia. Mas eu sempre tive esse acesso, então eu sou muito grata desde sempre, porque eu praticamente nasci e fui criada ali, eu tinha acho que 6, 7 anos quando a minha mãe começou a frequentar a tenda. Então, eu vivi aquilo desde sempre foi a minha vida. Então, se alguém falasse alguma coisa, eu falava, você não conhece, você não pode falar, né? Porque mesmo de criança, eu me lembro que às vezes a gente... bom, eu arrumei briga, porque minha mãe insistiu que eu fosse fazer catequese na igreja católica. Eu fui. Aí, tô eu lá na aula da catequese, eu falei, mas os macumbeiros, eu falei, opa... Peraí, que isso daí eu estou sentindo que tem uma pontinha aí o senhor está querendo conversar sobre o assunto, a gente conversa. E eu não tinha muita noção, eu frequentava, claro, mas além de ser uma criança, eu não vivia aquilo, né, como a gente vive hoje, por exemplo, a gente não tinha esses aprendizados, essa clareza. Então, assim, era tudo mais difícil. E eu falei para minha mãe, eu não vou mais para catequese. Aquele homem está falando mal do João Bandista, que é tudo macumbeiro, é tudo do mesmo lugar, ele está falando mal. Eu falava para minha mãe, calma, mas vai aprender. Eu não vou mais, eu não quero mais. E então, assim, eu cresci na tenda e desde sempre a mãe sempre esteve ali, sempre que eu precisei, sempre que eu perguntei, sempre que eu
enchia o saco dela, incomodava. Então, assim, eu sou muito, muito grata mesmo por tudo, por todos esses anos, né, pela minha vida. Porque eu acho que Soldados da Mata é a minha vida, é desde sempre, né? Então, grata a todos, sempre. Obrigada. De verdade. A Gabi colocou aqui um texto também, eu vi agora no chat, ela colocou, eu não consegui acompanhar ao vivo por conta da faculdade, então eu assistia sempre depois. Mas achei muito rico e muito importante, pois aprendi muitas coisas novas. Vi aonde estava errando em coisas que sabia, ou achava que sabia, e as trocas foram muito legais. Fora que acho muito importante termos esses conteúdos de doutrina, o espaço para tirar dúvidas. Acho que ajuda a lapidar nosso trabalho espiritual e contribui para melhorarmos dentro e fora das quatro linhas. Amei de verdade. Obrigada, Gabi. Fala, Sil. Eu tenho uma curiosidade, mãe. Depois das lives, né, com as lives, você acha que melhoraram, diminuíram os questionamentos no seu particular? Algumas dúvidas já foram sanadas pelas lives e isso desafogou um pouco você? Que eu não reparei nisso, porque assim é bastante coisa, né? E às vezes a própria live gerou alguns questionamentos, tanto para mim quanto para a Melina, do pessoal querer dar uma sequência ou tirar algum tipo de dúvida. Então, mas ficou mais leve, de fato ficou mais leve. Mas, assim, diminuir, eu acredito que não. Eu acho que a quantidade, né? A quantidade de procura, mas o tipo de procura é mais leve. Melhorou a qualidade, né, mãe? Não a quantidade. Melhor assim. Pode falar, Chuca. Eu fechei a câmera aqui porque o olho já tá lacrimejando. Eu também. Que coisa não olha pra mim. Eu também vim da tenda quando eu tenho 33 anos de tenda também, sou igual o pessoal aí, brincadeira. Eu acredito que as lives me trouxe muito conhecimento, né? Eu acho que todo mundo sabe que depois que eu tive essas lives, eu acho que me marcou muito até o dia que eu comecei a limpar minha placa, que depois disso eu encontrei o meu pai, né? Toda aquela história. Então, os conhecimentos que a gente tem hoje são coisas que a gente vai levar para a vida inteira e até depois. Eu tenho meu marido, que não frequenta a tenda. Olha, eu queria chorar. Faça à vontade. Esperando. Tem o Fábio, que não frequenta a tenda, mas é legal dele saber, dele ouvir as coisas que a gente fala aqui, que para ele não é normal, né? Até mesmo com a aula do Tranca que a gente teve, a gente voltou conversando, e é legal, eu mostrei os nossos pontos de vista, e o ponto de vista que ele tem, depois na festa do Tranca eu ainda tirei algumas dúvidas com ele. Então, assim, é bom ver que o que a gente aprende aqui, a gente repassa até para dentro de casa, que é o principal. Que nem a gente tá lá na tenda, mas nem sempre a nossa família tá junto. E é muito bom a gente passar a doutrina pro meu pai, pro Miguel, pro meu marido. Isso eu acho que é o principal, a gente ter essa doutrina dentro de casa, do que a gente aprende na tenda. Estar dentro de casa ouvindo atrai a atenção dos outros. Eles querem saber por que ela está tão escutando lá. Então, eles acabam agregando aquilo. É impressionante como um chama o outro. Então, acabam que eles aprendem, né? Eles vão aprendendo também. Isso é legal. Minha mãe estava aqui e ela ouvia, ela é evangélica. Ficou, acho que 2 ou 3 aulas ouvindo comigo, entendeu? Algumas coisas ela questionava, perguntava por quê e como. Por que se abrindo, acontece? porque ela não fazia isso, ela não se abria para esse assunto. Ela tinha muito preconceito com a gente, comigo, né? E ela se abriu para querer saber. Mas por que isso? Ela perguntou muito o que era colônia. Mas o que é isso? Por que ela está falando disso? Então, eu fui explicando, sabe? E eu senti nela que ela ficou satisfeita de dar a resposta, sabe? Não ficou em dúvida. Então, isso é legal.
Então é isso, gente. Gratidão pela mãe, por você, Mê, pelos meus irmãos, que eu amo de paixão. E se um dia eu ficar rica na Mega Sena, a gente pode ficar despreocupado, tá? A gente faz uma vaquinha só para construir o terreiro. Porque o terreno, se Deus quiser e permitir, eu dou. Se Ai, Deus que quiser. delícia. Muito bom. Amém, amém. Fala, Mandinha. Mandinha levantou a mão, mas acho que ela levantou sem querer. Você desistiu. É. Bom, gente. Oi, gente, tá dando pra Vai ouvir? falar? Conseguiu? Pode falar, tudo bem. Boa noite. Oi, madrinha benção, Amê. Também Boa estou. noite, gente. Bom, eu não consigo ver as lives no dia, por causa das aulas que eu tô tendo do curso, mas no outro dia, assim que eu chego, eu já vejo também, então serve como um aprendizado muito grande. Tem coisas que eu não sei, aí eu pergunto pra Mê e pra minha madrinha, e eu falo que eu não sou ninguém sem os orixás. Eu até brinco. Se eles falassem, você vai para a esquerda, eu esqueço da direita. Porque é onde eu falo que eles são meus melhores amigos. Porque eles realmente querem o meu bem. Então, é uma confiança, uma fé muito grande que eu tenho. Eu nasci lá dentro, né, madrinha? Fazer o quê? Foi o quê? Uns 29 anos, estou lá dentro da tenda? Só isso. Aqui E nós somos muitos que nascemos na tenda, né? Acho muito legal. Estava olhando aqui a Lu, a Yara, as netas da Sil, ali, os filhos da Vi, a própria vida. Eu só tenho velho nesse terreiro, pelo amor de Deus. A Jaque. Gente, só tem os anciãos, gente. Eu sou suspeita, porque eu sou Soldados da Mata desde sempre. Se me perguntar de outro, eu não conheço, não. Quem não nasceu na casa, chegou, a grande maioria chegou pequenininho. Como disse a Yara, jovens. Verdade. E é gozado que eu tenho amigos de outras religiões. Eu falo da Vanessa. A Vanessa, minha amiga, ela já foi na tenda. Ela fala, eu nunca vi uma casa que tem uma energia tão gostosa, é tão organizada, que eu me senti assim, muito boa. Ela manda, eu levei cada esporro assim, eu falei, mas você não leva como bronca, leva como conselho. É, mas verdade que a gente escuta, filha. Eu também levo cada bronca de Jesus Cristo. Mas eu só tenho a agradecer. Faz parte da nossa evolução. Tantos anos, tantas broncas. Mas a gente está sempre junto, né? Isso que é bom. E que a gente possa estar mais juntinho ainda em 2023. Que a gente consiga evoluir mais, se ajudar mais e crescer sempre mais. Mandem os temas aí, podem mandar sugestões. A primeira live de 2023 a gente vai falar um pouquinho do material também, né, para apresentar o balanço, mas a gente vai entrar no assunto já da nossa doutrina, que é esse o objetivo sempre, tá? E obrigada, gente. A palavra da live, né, a gratidão. Gratidão pelo tempo de vocês, pela companhia de vocês, pela energia que a gente troca aqui, e por muitos e muitos mais encontros como esse, assim, olhando para vocês, e foi muito bom, de verdade verdadeira. Acho que esse foi o melhor dos 30. Muito gostoso. Mas obrigada por tudo, cada conhecimento, cada... eu acho que o tempo que vocês levam para fazer, vocês se dedicam tanto com tanto amor, tanto carinho. Eu falo, minha madrinha vai para o céu. O lugar dela já está reservado ali. Porque, olha, aguentar tudo que vocês aguentam não é para qualquer um, não. É isso mesmo. Eu admiro muito. A Yara comentou aqui, vida longa as lives. Adorei a frase.
Ela vai para o céu, Exatamente. Amandinha, e nem vai precisar de reencarnações, sem Não, dúvida. aí nós vamos rezar aqui. Esse é o Ela vai nosso ser- medo, porque aí ela vai para lá, eu quero ver o que vai ser de nós. Não, ela vai cuidar da Verdade. gente, a gente vai rezar. Ela está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vai. Aí nós vamos ficar aqui, coitada, ela não vai ter, lá do outro lado ela não vai ter sossego, porque nós vamos ficar assim, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa daí. A Amanda está falando que eu vou viver 150 anos. Eu falo assim que você me ama, meu Deus do céu. Exatamente. Você vai ver até 150. A menina até 150 também. Meu pai também até 170. Ó. Viu? Vai todo mundo viver. Momê, pensa que, como diz a minha mãe, a gente vai levando, a gente vai assumindo algumas responsabilidades das gerações. Então, vai pensando aí, que a responsabilidade é grande. Vamos deixar mais Credo, falar, gente. Esse assunto está vocês não, ficando nebuloso. vocês não Celina nem na Maria Helena, olha que estão desejando 100 anos de idade, pelo amor de Deus, elas não merecem isso, não. Senil, usando 150 fralda, anos, gente. Até que não é tão velha, vai. Fala, Madi. Vamos lá. Liga seu som, Má. Deixa eu ver. Ó, o microfone do fone não está funcionando. Agora Só foi. agradecer, porque é tudo muito enriquecedor, é um aprendizado. A gente que está há muito tempo, por exemplo, eu falo por mim, né, que esqueço a memória, né, que, pelo amor de Deus, né, eu nem mais tenho tico e teco, os dois já morreram, entendeu? Então, fica meio complicado. Então, as lives foram me lembrando das coisas, eu fui revendo coisas que eu fui aprendendo quando eu entrei na tenda. Então, isso é muito gratificante, né? Porque eu sou, e confesso, e não tenho vergonha de dizer, eu erro muito, entendeu? Esqueço muito, então as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu vou me informar e eu te trago a resposta. Se eu erro, eu peço desculpas, desculpa, realmente eu errei, falei besteira, tá? Mas, assim, as lives são maravilhosas e a gente vê todo o aprendizado, todo o crescimento e realmente é o que vocês falaram, né? É expandir todo o nosso conhecimento, né? As pessoas que eu conheço que frequentam a casa, eu até ia perguntar se eu posso pedir para que elas possam participar, porque muitas me perguntam sobre muita coisa, querem conhecer mais a nossa religião. Então, eu acho isso muito bom, que a gente quebra um mito, né? A gente manda por água abaixo os mitos que as pessoas têm a respeito da Umbanda. O medo, essas lives, elas fazem com que as pessoas vejam seja desmoronado, né? Então, isso é muito gratificante, né? Você poder estar explicando as coisas, as pessoas perceberem que a gente trabalha no amor, na fé, na caridade, né? Na ajuda ao próximo, ajudar quem sem olhar, ajudar o próximo sem olhar a quem, né? Um negócio assim, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz, né? Então, eu digo, gratidão hoje e sempre. Foi a melhor ideia que vocês tiveram. Eu não participo de todas, mas assim que eu estou em casa, antes de dormir, eu já ponho para escutar. Então, às vezes, eu até durmo ouvindo vocês falar. No dia seguinte, eu pego de onde eu peguei no sono e dou continuidade. Né? Mas, assim, eu não deixei de assistir nenhuma. Porque todas, a gente tira um aprendizado, a gente relembra alguma coisa. É muito gratificante. Parabéns, Melina, parabéns, mãe, por essa iniciativa. Graças a Deus, Serubatã e Pai Ogum concordaram com isso. E eu tô muito feliz. E eu continuo cantando aquela musiquinha. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Dessa casa eu não saio. Eu sei que filho de Umbanda não tem querer, mas eu acho que eu vou sair dessa regra. Porque se um dia eu falar que eu tenho que ir embora daqui, vocês vão ter que ir como assistente. Saiu de filha, mas vira assistente. Tá? E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Amo vocês e amo toda a casa. Amamos você também. Amo muito. Amo todos vocês, gente. É muito gostoso. Que dia, nossa. Combustível aí para tocar 2023 já. Obrigada. Gratidão enorme por mais esse encontro. Continuo à disposição, vocês sabem disso.
Então, vamos nos manter conectados. Quarta-feira a gente vai estar junto, não esqueçam da nossa ceia, da nossa confraternização. Vamos falar da nossa compra. Isso, vamos lá para o grupo agora na turma resolver os nossos pratos, tá? Muito obrigada. Vocês, é como a mãe disse, se a porta não abrisse de dentro para fora, né, partindo de vocês, essa vontade da gente estar junto, nada disso seria possível, porque seria eu e minha mãe aqui conversando uma com a outra. Né? E talvez hoje o Rafa, que eles montam um link e nos ajudam na parte técnica. Mas não, vocês querem, vocês fazem isso acontecer, e isso é gratificante demais. Muito obrigada. Tá? O Xalá abençoe todos vocês. Muito axé para a nossa semana. Tá? Muito axé para o nosso fim de ano. E que venha 2023, porque a gente está preparado para ele. Não é? Porque nós somos muito mais fortes juntos. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão sempre. Boa noite. Gratidão. Eu agradeço de todo o meu coração, gente. Obrigada, obrigada, madrinha. Eu amo vocês demais. Mas vocês vão ganhar o céu e eu vou lá. Oi, gente, que veio. Mas eu só tenho a agradecer demais. Vocês são incríveis. Obrigada, você também. Amo você, Mil. Amo você. Beijo. Beijo, madrinha. Beijo, gente. Boa noite a todos e muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Amei a mãe, a todos que participam, tá? Muito obrigada. Obrigada, Vi. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.